E no Aeronotícias de hoje, voos da China para Buenos Aires terão duração de 29 horas de voo e estarão disponíveis em breve. A JetBlue fecha acordo com a Amazon e será a primeira companhia aérea a oferecer internet de bordo concorrente da Starlink. Importante, hoje em dia, você está conectado a bordo, né? E, gente, está acontecendo de tudo em Guarulhos, né? Agora, incêndio no aeroporto de Guarulhos e arremetidas de aviões são captadas por câmera. Então, vamos ver o que aconteceu aí em Guarulhos, né? Mais essa ainda. Além de tudo, ainda tem isso, né? E governo, importante isso, hein? Governo quer facilitar a entrada de novas empresas aéreas na aviação civil e abre consulta pública. Vamos ver o que o governo está aprontando, né? Vamos ver se vai ajudar mesmo. Começando então, mais um Aeronotícias. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! Então, voos da China para Buenos Aires vão durar 29 horas, né? Olha aí. Então, no dia 4, começaram a aparecer no site da China Eastern Airlines os novos voos que conectarão Xangai a Buenos Aires via Auckland, inaugurando uma rota histórica que marcará a primeira ligação direta regular entre China e Argentina. Rapaz, hein? Oportunidade, hein, de ir para a China aí nesses voos, né? Eu lembro que aqui em Guarulhos era operado o voo da Aeroflot com os memoráveis Ilyushin 96. Era uma coqueluche na época, gente. Eu lembro que eu fui ver 2 vezes esses aviões aí, acho que foi em 1998, tá? E consegui entrar nas aeronaves. O Ilyushin era um avião, na época, um avião novo, né? E para quem não sabe, esse avião é da era soviética, né? Operado pela Aeroflot. Ele era um quadrimotor. Muita gente fala bobagem, falando que ele era uma cópia do A340. O avião não tem nada a ver com o Airbus A340. E, inclusive, ele foi o primeiro widebody a ter comandos de voo do tipo fly-by-wire, né? E no cockpit ele já tinha telas de raios catódicos, não, ele tinha telas de LCD, de cristal líquido, quando na maioria dos aviões ainda era usado raio catódico, né? Televisão nele não, já era cristal líquido, matriz ativa de cristal líquido. E só que como a filosofia soviética na época, e ainda hoje, né, mais voltada ou mais parecida com a aviação militar, os aviões soviéticos sempre levaram o mecânico de voo, né? E também navegador. Então eles têm uma tripulação mais especializada em cada área. Uma coisa bem antiquada para a aviação ocidental. E aí o pessoal falava um monte de barbaridade sobre esse avião, que é o avião utilizado hoje. Já foi desativado, foram construídos poucos aviões em função do colapso da União Soviética, né? Eu não defendo a União Soviética, muito pelo contrário, mas eu gosto da aviação soviética, né? Eu tenho muita curiosidade, né? E esse avião, ele foi utilizado pela Aeroflot, pela cubana, e agora ele é utilizado pela Força Aérea Russa, né? Na verdade, pelo departamento lá de transporte das autoridades russas, inclusive leva, bem conhecido porque ele leva o Vladimir Putin, né? E esses aviões faziam a rota Moscou-São Paulo, com uma parada no começo, acho que era na Ilha do Sal, e depois eles passaram a parar na Tunísia, né? E era um voo longo. Hoje, infelizmente, não tem voo para a Rússia, né, gente? Para a gente poder ir para a Rússia é complicado. Independente da guerra, de tudo que está acontecendo aí, a Rússia é um destino turístico maravilhoso. Eu já fui para lá algumas vezes e acho maravilhoso, tá, gente? Vale muito a pena. E fui lá nos museus de aviação, é muito bom. E agora, com essa oportunidade aí, podemos ir para a China, né? Porque também não é fácil ir para a China não, tá, gente? Então, olha aí, ó. Atualmente a primeira operação está prevista para 4 de dezembro, né?
Eles operam aqui no Brasil também, se eu não me engano. Mas também aí, ó, vão operar, é outra opção na Argentina, né? Então, olha aí, segundo o sistema da companhia, o voo MU-745 partirá de Xangai às segundas e quintas-feiras, às 2 horas, chegando a Auckland às 18h30. De lá decolará às 20h30 com destino a Buenos Aires, com chegada prevista às 16h30, totalizando 25 horas e 30 minutos de viagem. É muito tempo, né? É bem longe. Eu lembro que o avião russo fazia toda quarta-feira. A empresa operará a rota Buenos Aires-Xangai com aeronave 777-300ER equipadas com 6 suítes na primeira classe. Vai ter primeira classe, né? 52 assentos na Business e 258 na Economy. Olha aí, vai ter primeira classe, hein? O anúncio surpreendeu ainda em junho, mas desde então a companhia não havia emitido novas comunicações. O plano representa uma mudança de estratégia para a China Eastern, que em novembro de 2023 havia recebido autorização da CAAC, acho que é a DAC lá da China, né? Para operar uma rota a Buenos Aires com escala em Madrid. A nova rota via Auckland é geograficamente mais direta e aproveita a infraestrutura da Nova Zelândia, além do crescente relacionamento da companhia com o país. Olha a volta que eles vão dar, hein? Mas tá certo, né? Além disso, a demanda de passageiros brasileiros para a China se beneficiará de uma conexão adicional e de uma rota menos sujeita a interrupções, especialmente diante das restrições em grandes trechos de espaço aéreo russo e iraniano devido a conflitos. Hoje está difícil voar para a Rússia, né? Em apresentação anterior, o presidente da China Eastern Airlines destacou que a nova rota é um passo fundamental na expansão global da companhia, funcionando como elo estratégico para intercâmbios culturais e econômicos. Interessante aí, gente. Podendo voar para a China para conhecer, para fazer negócios, enfim. Deve ser muito legal, né? Eu tenho muita vontade de conhecer a China um dia, quem sabe, né? Vamos ver. Então, pessoal, se puder, comenta aí se temos voos para a China partindo do Brasil. Eu preciso dar uma olhada, tá, gente? Antes eu sabia, faz um tempo, tinha a aeronave operando aqui em Guarulhos, eu me lembro, ou posso estar enganado, eu não sei. Se tiver aí, põe aí nos comentários, né? Mas olha aí, ó, vai ter na Argentina. Bom, e JetBlue fecha acordo com a Amazon e será a primeira companhia aérea a oferecer internet a bordo, utilizando uma concorrente da Starlink, né? Então, a JetBlue anunciou que será a primeira empresa aérea a adotar o Project Kuiper, rede avançada de internet via satélite de baixa órbita da Amazon, oferecendo conectividade ainda mais rápida e confiável para seu Wi-Fi a bordo. Gente, vamos lá. Legal a notícia aí, vão oferecer internet, mas isso aí, o que mostra essa notícia? Que cada vez mais o importante de ter a bordo do avião não é a comidinha, não é o suquinho, não é nada disso, é conectividade. O passageiro que vai viajar, e principalmente, por exemplo, durante o dia, né? Ele quer estar conectado e ele quer poder trabalhar a bordo, senão fica aquele tempo perdido. O que ele vai fazer? Comer? Só vai sobrar para ele comer. Então é importantíssimo ter essas internets de alta velocidade via satélite. Nós temos aí algumas empresas, né, até brasileiras, que operam com internet, mas é um sistema bem ainda mais antigo, né? A velocidade é lenta, tem muita gente no avião para dividir aquilo ali. Então, essas tecnologias mais modernas de internet são muito bem-vindas e é uma tendência muito mais valorizada pelos passageiros, na minha opinião, do que comida, do que salgadinho, do que biscoito de polvilho, né? Então, excelente aí, e cada vez mais temos novas empresas. Nós estamos falando de empresas, não é nem de governo. Há algum tempo atrás, para você lançar um satélite, um foguete para o espaço, era só governo, só potências. Hoje nós temos empresas que fazem isso. Então nós estamos evoluindo aí, né? Então as empresas que fazem isso, obviamente, são dos Estados Unidos. Nenhum outro país tem uma empresa que consegue lançar alguma coisa para o espaço. São os países que fazem isso, né? Mas temos outros países que conseguem conseguem colocar satélite em órbita, e agora temos uma empresa que vai lançar satélites, que vai oferecer
internet de alta velocidade, internet com qualidade, por satélite. É uma evolução enorme, né? E o problema é que, assim, problema não. A dor que dá na gente aqui no Brasil é que a gente está ficando cada vez mais para trás, né? Cada vez mais a gente está estamos nos colocando na posição de colonos. Os colonizadores têm a tecnologia, têm a internet, têm a inteligência artificial, têm as indústrias, e a gente não tem nada a não ser os bancos e o agronegócio, né? Vamos ver até quando, porque é justamente nesses aí que estamos sendo, digamos assim, estamos sofrendo algumas sanções, né? Se é que vocês me entendem, né? Ou seja, querem acabar com o que tem de bom ainda aqui, né? Bom, então legal, o Project Kuiper é similar ao que a Starlink de Elon Musk faz hoje, sem nenhum concorrente próximo em operação. Não tem nada parecido aí, né? Atualmente a JetBlue utiliza tecnologia de satélite em órbita geoestacionária para Fly-Fi, que é o mesmo utilizada pelas companhias aéreas brasileiras, Azul, Gol e Latam, como eu havia falado, né? Sendo uma tecnologia um pouco mais antiga, exatamente, limitada e mais lenta. Essa tecnologia nova permitirá explorar uma solução multi-órbita no futuro, combinando as vantagens dos dois sistemas, né? Excelente notícia aí. Esperamos que cada vez mais sejam utilizadas essas novas tecnologias a bordo, que é o que a gente, passageiro, usuário, é o que nós queremos, né? Conectividade a bordo. Acabou aquela fase da comidinha, enfim, da comilança, né? Bom, incêndio no aeroporto de Guarulhos e arremetidas de aviões são captadas por câmera. Veja e ouça as comunicações. Eu não vou mostrar para vocês as comunicações aqui, mas vou falar o que aconteceu, né? Isso aqui eu tô falando do portal Aeroin. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá que tem o link para você poder ouvir, né? Os absurdos, né, gente? Não que isso não aconteça em outros países, né? Claro que acontece, a gente pega no pé, obviamente, né? Porque a gente quer que as autoridades e que os responsáveis aqui no Brasil, digamos assim, tratem os nossos aparelhos públicos, no caso o aeroporto, com mais cuidado, né? O aeroporto de Guarulhos, gente, tá demais, né? A gente chega aí no aeroporto, como eu já sempre falo aqui, é muito difícil você viajar saindo ou chegando em Guarulhos e dá tudo certo. Ou não tem escada, ou não tem o finger, ou dá algum problema, alguma coisa não vai funcionar. Alguma coisa vai estar... você vai ter um probleminha ali em Guarulhos. É muito difícil, tá? Vamos ver se isso diminui, né? E agora tem até fogo, ó. Olha aí, ó. O incêndio que ocorreu no gramado do Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, no dia 3 de setembro, resultou na necessidade de algumas arremetidas de aviões. A galera teve que sair arremetendo, né? Ficar mais pra cá aqui. Então teve um vídeo captado aí pelo canal Aviação Guarulhos JPD. Permite acompanhar as comunicações da frequência da torre de controle durante o desenvolvimento da situação. Aí tem aí o link, que eu não vou colocar aqui. Quem quiser, pede por favor aqui. Manda uma mensagem que eu mando o link para vocês, tá? Manda aí um comentário qualquer, só para melhorar aqui a relevância do vídeo. Dá uma moral aí pra gente aí, gente. Ajuda a gente aqui, né? Pra gente crescer, né? Então, o vídeo começa com o controlador de tráfego aéreo orientando os pilotos para saírem da pista 10 Romeo pela taxiway Charlie devido a um foco de incêndio próximo à taxiway Bravo. Neste momento, nota-se apenas uma pequena mancha alaranjada na área escura de gramado entre as muitas luzes de balizamento do aeroporto. O controlador pede ajuda dos pilotos para informarem se o fogo está ou não próximo da pista, para determinar se seria seguro continuar realizando pousos. A resposta do piloto foi que não estava tão perto da pista. Mais 3 pousos são realizados enquanto se nota o aumento da mancha alaranjada, indicando que o incêndio está ganhando força. Diante disso, o controlador orienta a arremetida do próximo avião, pois os bombeiros já se dirigiam emergencialmente para combater as chamas. Precisando cruzar, o bombeiro fica do outro lado, tá? O aeroporto fica de um lado e o bombeiro fica do outro lado das duas pistas e das taxiways ali do aeroporto. Então não é perto e precisa ali de coordenação para o bombeiro não sair cruzando as pistas em um momento que não pode. Então por isso que houve esse quiprocó, esse baratavô aí, né?
É possível ver as sirenes dos veículos dos bombeiros, ouvir, né? Se deslocar. Ah, não, ver, dá para ver elas piscando, né? Enquanto o avião muda sua trajetória de aproximação e começa a subir durante a arremetida. Então, após alguns minutos de combate ao fogo e de pousos pela pista 10 Lima, os bombeiros deixaram o local. No total, passaram cerca de 20 minutos entre o primeiro aviso de incêndio aos pilotos e o final do atendimento dos bombeiros. Então, além de tudo que dá problema em Guarulhos, né, gente? Mais incêndio no Gramado, que tá muito seco. A gente tá aí na fase do ano que chove pouco. Então, realmente isso pode acontecer, tá? De pegar fogo no gramado seco, na mato seco, pode acontecer. Mas, felizmente, deu tudo certo aí. A infraestrutura aeroportuária resolveu, mas fica aqui sempre o alerta e a crítica para Guarulhos, porque tá demais, né? Se você for a Guarulhos, se você precisar andar com seu carro no desembarque, eu recomendo que você vá de Jeep, você vá com carro off-road, porque o que tem de buraco, eu tô falando da área asfaltada ali, não é nem asfaltada ali, aquilo ali é bloco, né? Mas é uma vergonha, tá, pessoal? Eu não vejo isso em outros aeroportos. Tá? O maior aeroporto do Brasil, mais movimentado, mais tudo, nessa condição que é uma vergonha. Um dia eu vou lá e vou dar uma filmada. O dia que eu for lá, eu vou dar uma filmada para mostrar para vocês aqui como o negócio é feio, né? Enfim, mas vamos lá. E o governo quer facilitar a entrada de novas empresas aéreas na aviação civil e abre consulta pública. Importante isso, já convido a todos aí para participarem da consulta pública, né? Então o governo abriu, por meio de plataforma Participa Mais Brasil, uma consulta pública sobre os desafios e barreiras que dificultam a entrada de novas empresas na aviação civil brasileira. Quais são as dificuldades, gente? Todas. Então, resumindo de forma bem objetiva aqui, quais são as dificuldades? Todas, tá? A tomada de subsídios número 01/2025, conduzida pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, ficará aberta até o dia 23 de outubro. Né? 23 de outubro, um dia... que é dia 23 de outubro, gente? É o dia do aviador, né? 23 de outubro é o dia que Santos Dumont fez o seu primeiro voo da história da humanidade, né? No dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris. Uma data linda, né? Teremos esse ano um recorde de número de passageiros transportados nos voos domésticos. Mas isso não é nenhum mérito para o governo. O governo não participa em nada desse recorde, tá, gente? Ou desse recorde, né? Então, o que o governo normalmente faz é, na hora que ele vê que as empresas estão crescendo, eventualmente estão tendo lucro, ele vai lá e tenta acabar com isso. Ganhar dinheiro? Não. Tem que ter prejuízo, tá? Nada disso, ganhar dinheiro. Tá? Não pode, tá? Enfim, aqui no Brasil você ter um negócio, se você ter lucro, ganhar dinheiro é pecado, tá? Não pode. Se você tem alguma dúvida, tenta que você vai ver como é dolorido, né? Você vai ver quem vai ganhar, se é você ou se é o governo através de taxas, de impostos, etc. Mas se você tiver alguma dúvida, não precisa acreditar em mim. Tente, só tentar. Por isso que as empresas estrangeiras nem pensam em vir para o Brasil, tá? Ou seja, há espaço para novas companhias aéreas, especialmente de baixo custo. Não acredito nisso, tá? Sabe por que não dá para ver empresas de baixo custo no Brasil? Primeiro porque tudo é caro. O combustível é caro, o sobrevoo é caro e as taxas aeroportuárias são caras e não tem espaço nos aeroportos. E nós não temos aeroportos fora dos grandes centros, aeroportos alternativos. A não ser aqui em São Paulo, que tem São José dos Campos, tem Campinas, tem Sorocaba, tem... poderia ter em Santos, né? Não tem nenhum aeroporto no litoral, que é um absurdo. O litoral de São Paulo não tem nenhum aeroporto. Absurdo, né? Aeroporto mesmo, estruturado. Tem Itanhaém lá, um campo de pouso. Tinha na Praia Grande, fecharam. E depois nada. Tem um aeródromo em Ubatuba também. É um aeródromo no aeroporto, né? Agora aeroporto mesmo, no litoral de São Paulo, não tem. Absurdo, né? Deveria ter uns 4, 5, mas não tem nenhum, né? Então como é que vai ter voo de empresa de baixo custo? Para ter voo de empresa de baixo custo, você não pode operar no centro, porque o centro ele é muito concorrido, você precisa operar distante do centro. Então você fica meio ali que próximo. Você compra um voo da Ryanair para Veneza, por exemplo, a Ryanair te deixa 2 horas de Veneza. Te deixa em Treviso, fala que é Veneza, mas deixa você em Treviso. Você compra um voo da Ryanair para Paris, eles deixam você em Beauvais,
porque é 2 horas e pouco de Paris, não é em Paris. O voo custa uma mixaria, é mais caro o trem de Beauvais até Paris do que o voo, mas melhor assim do que pagar muito caro pelo voo para te deixar no Charles de Gaulle, né? O exemplo, você pega um voo da Ryanair para Frankfurt, eles não te deixam em Main, te deixam em Ham. 2 horas e lá vai pedrada também, gente. Aqui no Brasil não temos isso, tá? Aqui no Brasil nós temos pouquíssimos aeroportos, né? Então eu não sei o que é isso aí. Empresa de baixo custo? Como? Não acredito, tá? Precisa comer muito arroz e feijão, mas muito, para podermos ter aí espaço para empresas de baixo custo. O ministro aí, né? Deve entender muito de aviação. Silvio Costa Filho, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, o Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, lembrando que atualmente 3 empresas respondem por 98% dos passageiros e temos sorte, porque tivemos muito perto de termos apenas 2, tá? Porque se dependesse do governo, o governo não ajudou praticamente em nada. Então se virando aí, recuperação judicial, né? Mas temos 3 ainda, poderíamos ter 2. Essa consulta pública é fundamental para identificar as barreiras e coletar sugestões. Eu vou dar uma penca de sugestões. Façam isso também, né? Não adianta só ficar reclamando na rede social, chorando, reclamando no cafezinho, não resolve nada. Agora é hora de escrever. Que podem inspirar mudanças regulatórias e ajustes nas políticas públicas. Apesar das reformas de liberação implementadas nas últimas décadas, como a eliminação do controle tarifário, a abertura ao capital estrangeiro, a criação da Agência Nacional de Aviação Civil e a modernização regulatória, o mercado aéreo brasileiro permanece concentrado em 3 grandes companhias e a última entrada relevante foi a Azul em 2009, né? E ficou quanto tempo sem operar em Congonhas? E por que não operou em Congonhas? O que pediram para eles para operar em Congonhas? E quem pediu? Isso tudo é conhecido, não sou eu que estou falando, tá? Segundo a SRE, fatores como a variação do câmbio, os altos custos para manter as operações, as dificuldades de conseguir financiamento, as restrições para redistribuir horários de pouso e decolagem, slots nos aeroportos, poucos que temos, a excessiva judicialização no Brasil, que responde quase todas as ações contra empresas aéreas no mundo, quase 99% de todas as ações são no Brasil, e a carência de infraestrutura regional, que eu sempre falo aqui, né? Nossos aeroportos são poucos e ruins, ainda reduzem o dinamismo do setor aéreo. O governo não investe em aeroporto, porque aeroporto é uma obra cara, é uma obra demorada, precisa de muito espaço e muito difícil conseguir as licenças ambientais, porque aqui no Brasil nós estamos preocupados com as girafas da Amazônia, mas em toda cidade grande tem um rio cheio de cocô passando no meio da cidade e não temos saneamento básico, mas nós estamos preocupados com como é que fala? A ecologia. Estamos preocupadíssimos com a ecologia e nas nossas cidades temos rios de cocô passando, né? E todo mundo vivendo em volta. Mas estamos preocupados. A iniciativa busca compreender por que as reformas anteriores não tiveram efeito e nem essa deverá ter, porque é muito blá blá blá, é muito teretetê e pouco pipipipopopó, né? Bom, então, porque não tiver efeito, é esperado e reunir contribuições para permitir propor medidas para estimular a eficiência, a inovação e a competitividade. Entre os objetivos estão diversificação de modelos de negócio, a atração de novos operadores e a ampliação de conectividade em regiões com déficit de atendimento. Bom, tá bom, né, gente? O resto que eu vou falar aqui, precisa melhorar a infraestrutura, precisa ter mais aeroportos, precisa facilitar ou diminuir os encargos de tudo, impostos, encargos trabalhistas. Hoje você ganha, vamos supor que você ganha 1.000, o patrão paga 2.000, vai 1.000 para você e vai 1.000 para o governo, que teoricamente uma parte vai para você, mas você só vai poder receber quando você for demitido, quando você se aposentar. Então, por que não paga tudo para você, né? Então cria lá, o salário é tanto, isso aqui é bônus, que vai ser pago para você, você faz o que você quiser com esse bônus. Entendeu? Salário mínimo é tanto, isso aqui é bônus, o dobro. E vai para você, você põe no bolso e faz o que você quiser. Por que não faz isso? Porque o governo vai perder dinheiro. O governo que atrapalha. E dos 1.000 que vai para você, tudo que você compra, metade vai para o governo. Certo?
Então, gente, dos 2.000 para você mesmo é 500 conto. Porque o resto vai tudo para quem? Para o governo, né? E é por isso que o Brasil não vai para frente. Qualquer empresa aérea ou qualquer empresa no Brasil é muito difícil ganhar dinheiro. Normalmente ela vai dar prejuízo, porque é feito para isso, tá? Para você ter lucro, você vai ter que fazer algum esqueminha ali, alguma gambiarra. Ou então você tem que ser amigo de alguém, né? Então, só que não vão resolver nada disso. Vão inventar, ó, acho que ontem eu dei uma notícia aqui do senador que está inventando mais regra para atrapalhar mais. Não vai ajudar em nada. Porque ele quer proteger os usuários, né? Proteger os usuários. Então, gente, é triste, né? Mas vou deixar aí, quem tiver interesse em participar dessa consulta, eu vou participar. Quem tiver interesse é só mandar um alô aí, um oi, aqui nos comentários. Isso ajuda muito o canal, né? Que eu mando o link para vocês aí. Ou então dá um pulo lá no Aerorim, que tem essa notícia, e manda brasa, né? Vai lá no portal, como é que é o nome do portal? Participa Mais Brasil. Então as contribuições poderão ser enviadas em português ou em inglês. Nossa, chique, hein? Até em inglês você pode enviar. Até 23 de outubro de 2025, diretamente pela plataforma Participa Mais Brasil. Então tá falado já, é na plataforma. Aqui não tem link, tá? Plataforma Participa Mais Brasil. Então, manda brasa lá, beleza? E o Aeronotícias fica por aqui. A gente se vê na próxima. Grande abraço a todos. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E não se esqueçam de compartilhar, dar o like, enfim. Ajuda a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Valeu.